Olá, gerente de projeto sustentável inteligente, o nosso GPS avançado aí, né? Com o nosso ESG mais PM mais IA. Estamos aqui então no nosso curso aberto, estamos na quarta aula de mostrar quais são as melhores práticas do gerenciamento de projetos sustentável e inteligente. Então, o curso aqui ele tem grande base no gestão de projetos, né, dos 6 continentes aí, do PMI, trazendo esses projetos, né, um das organizações mais conhecidas no mundo, da qual somos certificados PMP, então muito conhecido. O IPMA da Europa, grande força na gestão aí de recursos humanos, de liderança, etc. Temos o IPA, forte, muita força, o projeto CAPEX, projeto de capital, com seus gates de aprovação, seus níveis de aprovação, e temos também os projetos mais modernos ali da Austrália, que já nasceram com esse princípio ESG da Austrália e Nova Zelândia. E também os projetos sustentáveis e inteligentes aí do Japão, já com o uso da inteligência artificial. Tudo isso, então, as melhores práticas de projetos globais, e utilizamos tudo isso na plataforma OnePlane, justamente para que possamos ter todas as informações centradas em um local só e no nosso Sofia GPT. Então, já falamos isso, temos os livros, utilizamos isso em todo o nosso projeto. O programa, portfólio, subportfólio, programa são extensão, né? Para tudo isso daí. E aí, então, vamos trabalhando nesses conceitos. Então, justamente nessas aulas abertas, estamos no capítulo 4, que é o gerenciamento de portfólio e visão geral sustentável. E exatamente, um portfólio de gerenciamento aberto, né? Então, um mundo complexo que vivemos com esse cenário de mudanças climáticas aí, né, catastróficas aí, gás efeito estufa, toda essa redução dos gases efeito estufa, pegada net zero e assim por diante. Então, vivemos num mundo pós-pandemia, um mundo bastante complexo, e só com o uso da IA é que podemos trabalhar dessa forma toda. E aí, quais são as melhores práticas? Então, entendemos nas aulas 1 a 3 todo esse cenário complexo da qual vivemos, e para que possamos entrar nessa jornada ESG, temos que fazer o nosso roadmap. Para onde queremos seguir, para onde queremos atuar. Então, roadmap é justamente isso, cada cor de cada projeto vai ter a sua coloração, o tipo de setor, o tipo de projeto e assim por diante. E vamos elencar e colocar esses projetos ao longo do tempo, de acordo com a visão, missão, valores organizacionais, com os cenários, né? Cenários otimistas, pessimistas e assim por diante. Então, colocaremos os projetos, esses projetos têm a sua matriz de priorização, já vimos isso. Vamos colocar então o nosso portfólio ao longo do tempo, e aí vamos gerenciar isso ao nosso roadmap. Obviamente que colocar ao longo do tempo obedece tudo à missão, visão, valores estratégicos da organização, os OKRs, os KPIs e tudo mais, e os nossos componentes chaves, do quais os indicadores que vamos medir cada projeto para ver se eles estão, não somente indicadores financeiros, também os financeiros são importantíssimos, mas os indicadores E, S, G, tudo mais, indicadores tecnológicos, né, da própria implantação da IA generativa nos projetos e todo o grau de inovação dos projetos, do programa do portfólio da nossa organização, tudo isso é importante. E aí vamos elencar, né, quem faz parte do comitê, já falamos também a periodicidade do encontro, e aí vamos fazer as avaliações. Então, nesses encontros do comitê, terão as avaliações, e aí temos esse assunto que está no PMBOK, que está no PMI, que são os gatilhos da avaliação, né? São muitos indicadores, são muitos itens, difícil reunir, né, um público tão seleto do comitê para discutir todos os assuntos. Então, são dados os gatilhos. A partir da variação de custos
de 5%. É um gatilho que se lança. Algum gatilho do tipo prazo, projeto que está com overtime de 3 a 5% também é outro gatilho. Então, sobre prazo, sobre custo, gatilhos de potenciais impactos ambientais é um outro gatilho que deve ser acionado, mudanças de cenário, mudanças estratégicas, variações de resultados, mudanças de componentes, mudança dos gases efeitos dos cenários, né, do meio ambiente, uma nova legislação, uma nova tecnologia como a IA generativa e assim por diante. E aí marcamos aí as novas oportunidades, porque fica muito, normalmente se fala só em riscos, né? Riscos, 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 variações, o que está variando, e esquecemos muitas vezes das oportunidades. Então, aqui no nosso curso, a gente dá um highlight, justamente, como é que está a implantação do nosso projeto piloto da IA generativa do ESG na sua empresa, o que vai economizar 80% do esforço do seu gerente de projetos na execução de atividades ou da sua equipe de projetos. 80% é a meta, prevê aí os melhores analistas que em 3 anos será reduzido pela IA generativa. Isso é uma grande oportunidade. Por um lado, temos um aumento cada vez maior, né, de constraints, de regras, de boundaries, de limites do projeto de atuação, novas regulamentações europeias, nova regulamentação americana e assim por diante, né? O créditos de carbono, restrições, etc. Mas temos um grande aliado do nosso lado, que é a tecnologia, né, as inovações tecnológicas, você do agrobusiness, o IoT, o machine learning, temos o blockchain, temos aí a 6G, né, o uso, tudo isso do metaverso e assim por diante. Então, temos grandes novas oportunidades. E essas novas oportunidades, às vezes, são ferramentas, sistemas, ideias, conceitos para resolver muitos dos problemas ou dos desvios, ou das lacunas, ou de mudanças estratégicas ou de componentes. Então, é uma balança que deve ser equilibrada ao lado esquerdo. Vamos colocar nos próximos umas envoltórias normalmente vermelhas, porque as mudanças, os desvios normalmente são para baixo, ou podemos ter uma grande economia do país também crescendo, então, obviamente, passa a ser verde. E as novas oportunidades, principalmente tecnológicas, para a solução desses problemas. E tudo isso serão feitos, então, fatores de avaliação, tanto interno quanto fatores de avaliação externos, riscos e oportunidades, sempre relacionados aos KPIs e os OKRs, e de acordo, então, do funil também. Às vezes o projeto está mais acima, está mais abaixo, então esse fator pode variar ao longo do ciclo de vida do projeto, aí da forma de implantação de um funil aí de clientes, por exemplo, funil de vendas, um funil de marketing. É uma outra. Então, esse fator de avaliação muda com relação ou do IPA, do FEL, do ciclo de vida do projeto. Esses fatores variam de acordo com o projeto. Impacto negativo do componente, já falamos, normalmente, né? Se vê os fatores como negativos, mas temos que ver as oportunidades. Então, selecionamos os componentes chaves que fizemos no anterior, dependendo da cada etapa do trabalho, se o indicador é de estratégia organizacional, se ele é um ativo de processo, ou se ele é de um desenvolvimento de uma tarefa, um inventário de trabalho, ou se ele é um fator ambiental. Então, a cada cor que temos no portfólio é importante, tudo isso é feito antes, né, de levantar todos, então a seleção desses componentes, e aí vamos otimizando
se o componente um melhorou, subiu, se o 2 desceu, se o 3 melhorou, se o quarto piorou, de acordo com a sua classificação, com a sua cor. É importante com cores que fica bastante visível, né? E aí, para tomada de decisão, podemos fazer numericamente também, aí depende do tomador de decisão, mas normalmente com cores fica bastante forte, bastante intuitivo a análise. Então, o um e o 3 subiram, o 2 e o 4 desceram, um amarelo e o 3, um azul, 3 amarelo, o 2 e o 4 e assim por diante. E aí, toda vez o IA vai fazer então a otimização do portfólio de acordo com as variações dos cenários, de acordo com o andamento do projeto, né, das nossas performances, eficácias, eficiências, recursos alocados e tudo mais. E aí, né, o que temos que bloquear? Desalinhamentos estratégicos, falta de transparência. Ou quando o recurso está sobrecarregado e temos que fazer um nivelamento do recurso, ou uma adaptabilidade de profissionais limitada, tudo isso são desafios ao lado que temos que eliminar e temos então que otimizar o lado bom. Então, priorizar os recursos certos na hora certa, no tempo certo, fazer as mudanças, os cenários, as projeções de custo, fazemos as mudanças, cenários da produção de tempo para que não tenha overtime, para que não tenha overbudget e assim por diante, a governança do projeto em todos os seus fatores, e aí os métodos de cálculo e variação, variância, método de risco qualitativo, quantitativo, método de tornado e assim por diante, medida, e aí também, né, a gente sabe medir, e aí mostramos no curso de gerenciamento de projetos quais são os parâmetros, as variâncias que dão então, né, o valor da contingência, contingência de imprecisão, contingência de riscos, e aí tudo nas contingências administrativas, mostramos isso lá no nosso curso. Gerenciamento, alinhamento estratégico, e aí quais são os objetivos que não estão sendo seguidos, né? E aí a análise das lacunas. Aí sim, né, o nosso generativo IA vai dizer quais são os parâmetros que estão, né, defasados, né, com relação ao objetivo, o foco, e aí estamos sempre com a avaliação pronta, a prontidão de avaliação e os impactos estratégicos em prazo, impacto em estratégico, carta do portfólio, é importante, ele gera isso para a gente, para os tomadores de decisão, quais são os componentes que estão variando e quais são as variações segundo o nosso roadmap. Tudo isso vai para o decisor, tudo isso com a IA generativa, né? Então, a gente consegue mostrar a atualização dos ativos do projeto, que está acontecendo com o portfólio, que está acontecendo com os investimentos, o desenvolvimento, as métricas de desempenho, o que está acontecendo com o grau de risco do projeto, verde, amarelo, vermelho e verde, e assim por diante. E o que está acontecendo com os nossos retornos financeiros, obviamente. E aí, normalmente, projetos mega capital de CAPEX utilizam valores financeiros emprestados, e aí tudo isso tem que ser colocado na conta, né? O valor do pagamento e etc., se o projeto está tendo um retorno sobre o investimento. A maturidade organizacional é fundamental. E aí, o melhor exemplo e conhecimento que tivemos foi na Vale, da medição do IPA, a contratação para os projetos de capital da Vale, ver o grau de aprendizagem, se era baixo, médio ou alto da equipe do projeto e do PMO, com relação, né, às várias fases do projeto, FEL 1, FEL 2 e FEL 3, se os projetos conceituais da Vale levavam em consideração tudo isso e o grau de elevação, né, da sua equipe de projeto. Não menos importante, os que estão fora da organização, principalmente, né, os stakeholders, os shareholders, que são os investidores, toda a nossa cadeia logística também entra nessa avaliação, os clientes, os usuários, as entidades governamentais, tudo isso
né, das ONGs, ONGs, da comunidade e etc. Sem isso, sem a IA generativa, muito difícil. Aí vamos mostrar no próximo passo como é que a gente coloca todos os stakeholders na matriz e vê o seu grau de engajamento e o feedback deles todos para que possamos atuar nesses stakeholders. E a IA vai dizer, ó, para esse stakeholder o grau de engajamento dele diminuiu, sugerimos aí que façamos uma reunião estratégica com ele, dado que o grau de importância e de poder e de interesse no projeto é alto. Não, o nível de engajamento manteve o mesmo, basta aí um informativo para vários públicos no entorno do social, no entorno do projeto. Então, vamos tratar cada stakeholder com a sua comunicação adequada, dependendo do seu grau, interesse, poder no projeto, emergência, assim por diante. E isso, o time de projetos tem que estar sempre pronto, para prontidão para a mudança. E quem vai trazer a mudança para a gente? A IA generativa na frente. Depois a mudança vai ocorrendo e vai ocorrer, mas ela já faz todas as simulações, já mostra qual que é a nossa capacidade atual, vai atender aquela mudança, já mostra lacunas de capacidade, já mostra a necessidade de desenvolver planos de desenvolvimento, tudo isso com a IA generativa. E aí vamos implantar tudo isso, né? Mas a IA generativa vai identificar a mudança, vai analisar a mudança para a gente, aí a gente vai fazer análise sobre os parâmetros que eles recomendam. Uma máquina, né, um learning aprendizagem, ele LLM, então ele vai dar as melhores informações possíveis dentro do cenário, dentro do prompt, dentro de todas as informações que fornecemos, os dados históricos e tudo mais, na sua rede neural e vai trazer a melhor informação. Mas quem analisa a prova, etc., é o gestor do portfólio. Nunca tiremos a responsabilidade do homem, né? A inteligência artificial vai trazer os melhores números, mas o processo de tomada de decisão é do tomador de decisão, cabe a ele isso daí tudo. Planejamento, monitoramento e, no final, a geração de relatórios. Veja então, as métricas e os KPIs vão variando, ele toma a decisão e vai gerando relatórios que podem ir para o conselho de administração para ajudar no processo de tomar decisão. Você pode levar esse relatório na reunião do comitê, que o comitê vai ajudar a dar a seu parecer no E, no S, no G e etc., financeiro, TI e assim por diante, recursos humanos. Esse comitê é formado por experts das todas as áreas que vão dar o seu parecer sobre o relatório que você vai fazer como PMO, gerente do projeto, e aí vai se tomar algumas decisões ou marcar uma reunião específica para determinado assunto. Então, tudo isso numa melhoria contínua do ciclo PDCA. Essa é uma visão geral sobre como é feito, então, na plataforma OnePlan, no chat e no GPT Sofia. E aí vamos comunicar aos stakeholders essas mudanças que aconteceram, como é que tomamos o processo, tomar decisão foi feito, oriundo, baseado em dados que a IA generativa nos forneceu. E aí, cada vez mais, vamos tomar certamente escolhas melhores, né? Relatórios melhores elaborados, nosso relato integrado melhor elaborado, e assim vamos tomar grandes decisões. Então, aqui essa aula aberta sobre pinceladas gerais do processo de tomada de decisão. Aqui é o material do curso, o nosso QR Code para seguir aí, então, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, as melhores práticas de gerenciamento de portfólio de projetos inteligentes e sustentáveis. Vamos abrir para perguntas e respostas. Eduardo César, da Project Marketing, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro inteligente. Até lá.